Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 4, o seguinte: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meu irmão, minha irmã, estamos nos aproximando do Natal, e o Natal pede de nós uma desaceleração, pede para pausarmos um pouco a correria do nosso dia a dia. Não a pausa da agenda, mas a pausa da alma. Porque se não silenciarmos por dentro, corremos o risco de atravessar essa data como tantas outras, cheios de coisas nas mãos, porém vazios de sentido no coração. Nós vivemos em um tempo em que o Natal se tornou barulhento, luzes piscando, vitrines disputando atenção, músicas tocando em volume alto, propagandas prometendo felicidade instantânea. Um tempo em que a aparência ganhou mais destaque do que a essência, onde se fala muito de presentes, mas pouco de presença. Onde se corre tanto para celebrar que quase ninguém para compreender o que realmente aconteceu naquela noite de Natal. E João, ao escrever seu evangelho, não começa com anjos cantando, nem com uma manjedoura descrita em detalhes. Ele começa indo mais fundo. Ele começa dizendo, nele, ou seja, em Jesus, estava a vida. Não uma vida qualquer, não uma existência passageira, mas a própria vida, a vida que precisamos. Antes de Belém, antes da estrela, antes dos pastores, antes da história humana ganhar forma, a vida já estava nele. João está nos dizendo que o Natal não é apenas o nascimento de um menino, mas a chegada da vida em um mundo cansado de sobreviver. Porque há uma diferença, e olha, uma diferença grande, uma diferença profunda entre sobreviver e viver. Muitos hoje estão apenas sobrevivendo. Acordam, trabalham, produzem, entregam resultados, cumprem expectativas, mas não vivem de verdade. Estão respirando, mas não estão cheios de vida. Estão presentes fisicamente, mas ausentes por dentro. E talvez o Natal chegue exatamente desse ponto, para lembrar que a vida não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos. João continua, e a vida era a luz dos homens. Aqui está o coração da mensagem do Natal. A vida que veio ao mundo veio como luz, luz para mentes confusas, luz para corações cansados, luz para caminhos perdidos. Luz não faz barulho, luz não disputa espaço, luz simplesmente chega e a escuridão perde o domínio. Nós vivemos dias em que a escuridão se sofisticou. Sim, ela não aparece apenas como dor explícita, mas como vazio silencioso, como ansiedade disfarçada de produtividade, como tristeza escondida atrás de sorrisos bem ensaiados, como solidão em meio a multidões conectadas. E talvez você esteja assim hoje, cercado de gente, mas se sentindo só, rodeado de luzes, mas com o coração escuro, com muitas metas, mas sem um norte claro. O Natal então nos lembra, a luz não nasce do esforço humano, ela vem de Deus. A vida que estava em Cristo se tornou luz para os homens porque os homens haviam perdido o caminho, perdido o sentido, perdido a esperança. O Natal não acontece porque o mundo estava bem, ele acontece porque o mundo estava quebrado. E isso muda tudo. Cristo não veio para um cenário ideal, mas veio para a noite, para o silêncio,
para a simplicidade de uma manjedoura. Enquanto o mundo buscava grandeza, Deus escolheu pequenez. Enquanto os homens valorizavam palácios, Deus escolheu um estábulo. Enquanto a sociedade se organizava em torno de poder e aparência, a vida verdadeira chegou em volta em fragilidade. Isso confronta profundamente a nossa geração, porque hoje aprendemos a esconder as fragilidades, a disfarçar as dores, a sustentar uma imagem de força constante. Aprendemos que mostrar fraqueza significa perder espaço, que desacelerar significa ficar para trás, que não brilhar significa não existir. Mas o Natal diz exatamente o contrário. A vida chegou frágil, a luz nasceu pequena, a esperança veio em volta em simplicidade, e ainda assim, nada foi mais poderoso do que aquele nascimento. João não diz que a luz era apenas bonita, ele diz que a vida era a luz dos homens. Isso significa que fora de Cristo até podemos ter coisas, conquistas, reconhecimento, mas nos falta vida verdadeira, a vida que ilumina por dentro, a vida que sustenta quando tudo parece escuro demais. Talvez você esteja desmotivado porque tentou encontrar vida em lugares que só oferecem distração, tentou preencher vazios com consumo, tentou acalmar a alma com aparência, tentou se convencer de que estava bem porque os outros achavam que você estava. Mas o Natal chega como um sussurro em meio ao barulho. A vida está em Cristo e essa vida ainda ilumina. Ela ilumina quando não sabemos o que fazer. Ela ilumina quando o futuro parece incerto. Ela ilumina quando o coração está cansado de fingir. A luz não elimina instantaneamente todas as sombras, mas nos permite enxergar o próximo passo. E muitas vezes isso é tudo o que precisamos para continuar. O Natal não é sobre um dia no calendário, é sobre uma realidade espiritual. É sobre Deus dizendo à humanidade: vocês não estão sozinhos, eu entrei na história, eu me aproximei, eu me fiz acessível. A vida se tornou visível, tocável, tangível, caminhável. Em um mundo que valoriza tanto o que aparece, Deus escolhe revelar a vida no simples. Em um tempo em que todos querem ser vistos, Deus escolheu se manifestar de forma discreta, porque a verdadeira luz não precisa de palco, ela transforma silenciosamente. Talvez você tenha chegado a este Natal cansado de correr, cansado de tentar corresponder, cansado de expectativas familiares, sociais, religiosas. Talvez esteja sorrindo por fora, mas apagado por dentro. Essa palavra não vem para lhe pressionar a sentir o clima. Ela vem para lhe lembrar de uma verdade eterna. A vida ainda está disponível. E essa vida não depende de como foi o seu ano, não depende do que você conseguiu realizar, não depende do que você perdeu. Ela está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E Cristo já veio. O Natal nos convida a trocar o foco, a descer do palco da aparência, a sair da corrida da ostentação, a olhar novamente para a luz que não ofusca, mas aquece, que não exige, mas acolhe, que não expõe, mas revela. Talvez este seja o Natal em que você não tem todas as respostas, mas tem um convite, o convite de voltar à fonte da vida, de permitir que a luz de Cristo alcance áreas que você manteve fechadas, de parar de apenas sobreviver e começar aos poucos a viver. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.